Os recentes ataques e ameaças em escolas e creches têm causado medo em professores, estudantes e pais em todo o Brasil. Confira a seguir uma entrevista feita em podcast feita por especialista. Confira o porquê está surgindo tantos casos de ataques em escolas pelo Brasil afora. Acompanhe o vídeo. Porque você não espera que isso aconteça. Nós estamos falando aqui de escolas. Escolas são lugares que são para serem seguros, não é? Então, ninguém imagina que isso vai acontecer dentro de uma escola. Nós não estamos preparados. Quando a gente lembra da própria pandemia, eu acho que é um parênteses importante aqui, a gente aprendeu pouco, porque quando a pandemia chegou, a gente tinha a questão do vírus e todo mundo era levado para o hospital. Quer dizer, o que acontece? O nosso pessoal de saúde ficou sobrecarregado, porque até você descobrir como enfrentar o problema. Exato. Aqui é a mesma coisa. Existe o problema? Sim, existe. Ele precisa ser enfrentado? Sim, precisa. Porque você achar que a polícia vai resolver isso, você tem que ser muito poliana. E a gente tem que entender o seguinte, a polícia judiciária, que é a nossa polícia civil, ela só entra depois que o crime foi consumado. Então precisa ter um crime para que a nossa polícia entre. A polícia militar, ela vai trabalhar de forma preventiva. Mas quando a gente fala no Brasil, que é um país de dimensão continental, e nós temos os mais diversos crimes, a polícia ela tem que, se dividir um pouco para cá, outro pouco para lá, porque isso é muito variado. E a gente precisa, é o que a gente estava conversando aqui no começo, Vilela. Hoje a gente está falando do efeito. O efeito é esse, é devastador, as pessoas estão com medo, estão com pânico, é normal, eu acho que a gente tem que respeitar o medo das pessoas, nós temos que ajudar, mas a gente tem que entender qual é a causa, como isso acontece, por que isso acontece, não é? Então, e o problema, infelizmente, está dentro da casa das pessoas. Esse é o maior problema, porque quando você vai parar para pensar como isso está acontecendo, quem está fazendo isso, está dentro da casa da pessoa. E a polícia não entra dentro da sua casa, a não ser que você chame ela, a não ser que ela tenha um mandado, senão ela não vai entrar. E se a gente não parar para entender o que estamos fazendo com os nossos filhos, porque quando você entrega para o seu filho isso aqui e acha, toma, que ele vai ter responsabilidade. Exatamente, mas ele tá tão quietinho, ele fica no quarto, fica horas, fazendo o quê? Não, eu não sei, ele tá lá. Existe, inclusive, a gente vai falar mais sobre isso, um gap geracional aqui. Total. Muito grande. Eu conversei com vários pais, porque nós fomos muito impactados logo no começo, até antes desses ataques, para entender onde é que esses ataques acontecem, onde eles eram combinados, né? Porque a gente tem que entender onde é que vem a fonte disso. Porque isso acontece em algum lugar e depois ele estava subindo para as redes sociais. E a gente descobre naquele primeiro momento que, infelizmente, eles estavam usando uma plataforma de comunicação chamada Discord. Dentro de servers, de servidores, para explicar para os pais que eles eram servidores privados, eles combinavam tudo isso entre muitas outras coisas horríveis, e depois eles subiam para as outras redes, como Twitter, TikTok e por aí vai. O que acontece? Você chega e conversa com o pai, você sabe o que é o Discord? Ele não tem a menor ideia. É uma coisa que meu filho usa, é um negócio de criança, não é? Eu falo, sim, e daí que é uma coisa de criança? É e não é? Porque o Discord é uma plataforma de comunicação. A princípio as plataformas não são criadas para o mal. Não, mas as pessoas podem usar. Exatamente. Qual é o maior problema? Quando você cria, e é uma plataforma hoje bilionária, ela vale alguns bilhões de dólares, ela foi criada em 2015, e ela foi criada ali no Vale do Silício, aquela coisa, por que ela chama Discord? É uma coisa disruptiva, então é discórdia mesmo. Entendi. Mas ela foi criada para unir pessoas, então, por exemplo, e principalmente focada no público que jogava game. Esse era o foco principal. Vamos nos reunir, a gente joga jogo de computador, a gente precisa, sei lá, pensar em estratégias, o que a gente vai fazer, e era muito legal, porque é uma plataforma de comunicação. Entendi. Só que o que acontece? Com o advento da pandemia,
As empresas foram para lá, as salas de aula foram para lá, os professores deram aula no Discord. Ela é utilizada para muitas coisas boas. De verdade, ela é importante, mas infelizmente o crime foi para lá também. E esses servidores que são fechados, que você precisa ter o link ou receber um convite, você não imagina o que acontece lá dentro. Com menores de idade. É uma coisa absurda. Quando a gente olha aquilo ali, eu não tinha essa ideia, tá? Aí quando a gente começou a receber essa quantidade de denúncias, né? E eu faço um trabalho muito grande com a polícia, então eu criei inclusive um drive para compartilhar todas essas informações, porque são informações de crime. Com o pessoal da polícia, olha o que está acontecendo, isso aqui é muito sério. Então, eles se organizavam lá e subiam para... Tanto que quando essas coisas começaram a pipocar, as próprias pessoas diziam, vocês precisam olhar o Discord, o Discord, o Discord. Tá vendo? Aí fomos lá. E eu já não sabia dessa informação. Então, fomos entrar em contato com o pessoal da Discord. Não tem um escritório de representação legal aqui no Brasil, que é um absurdo completo. Os outros escritórios até têm. A Meta, o Google, todos eles têm. Esse não tem. Aí você escreve e fala, olha, precisamos entender o que está acontecendo. E vem uma resposta super padrão, né, no gerúndio, estamos fazendo, vendo, verificando, por favor, não envie material de crime. Como é que você não vai enviar o material de crime para mostrar o que está acontecendo dentro daquela sala? E pior, é tão complicado você fazer uma denúncia dentro do Discord, porque você tem que saber qual é o servidor. Imagina um pai denunciar isso. O pai, ele está completamente refém, ele não entende. E aí ele fala, meu filho está lá, tranquilo, sossegado, deve estar brincando com os amiguinhos. Os pais não têm ideia do que os filhos estão fazendo. Não têm ideia. Isso é um bumerangue que vai voltar na cara dos pais. Então, assim, não é que eu vou controlar. Sabe aquela coisa de você... Segurança é algo que eu acho que é inegociável. A gente não negocia. Segurança é segurança. Você entrega isso... A internet, ela é fabulosa. A gente vai encontrar coisas incríveis. Melhora a sua capacidade profissional, de estudos, de pesquisa. Você faz coisas... Ela diminui seu tempo em muitas coisas. Mas ali dentro tem um pântano. Um pântano que, se o seu filho não tiver um mínimo de supervisão, porque a criança e o adolescente, ele é curioso, ele quer naquilo que não pode. Nós já fomos adolescentes. Total. Para pensar em você. A gente queria naquilo que não podia. Não, mas meu pai falou que não pode. Mas você precisa conversar com seu filho. Você precisa, sabe, investir tempo. Não é gastar tempo, é investir. E investir tempo no seu filho. Hoje os pais... Não, tá aqui, ó, meu filho tá lá, dá um iPad, dá um negócio pra ele ficar lá, porque ele não enche a minha paciência. Quantas vezes você já não foi num restaurante e não viu uma criança perturbando, o pai entrega um celular? Quando você era criança, na nossa época, não tinha rede social, não tinha isso aqui, não tinha YouTube, não tinha nada. Os pais tinham que parar o que estavam fazendo para dar atenção pros seus filhos. Não, vem cá, não, tem que educar. Educar é uma tarefa complexa. Mas aí ficou o seguinte, não, sabe? E aí tem um problema maior, porque quando a escola, que também faz o papel de educação, a família fala assim, poxa, mas a escola deu nota baixa pro meu filho, vai lá, e o meu filho, ele não pode ter frustração. Nós estamos criando uma sociedade de pessoas idiotas, sabe assim, ele não pode se frustrar. Então, quando ele se frustra, sabe o que ele faz? Ele vai lá e resolve que ele dá uma facada na professora, porque ele está frustrado. Ela não entendeu. Não é isso. A gente precisa, sabe, a gente precisa parar e entender o que nós queremos como sociedade. E esse é um trabalho muito grande que a gente vem fazendo. Então, não adianta a gente resolver aqui, tá no efeito. A causa está aqui, o problema está dentro da casa das pessoas. Se as pessoas não entenderem o que acontece com seus filhos, sentar, investir tempo, né? Explicar, olha, isso é certo, isso é errado, isso não pode. Por que não pode? Sabe? Mostrar caminhos, ser vigilante. Tem pai que fala, não, mas como é que eu vou entrar e mexer na privacidade do meu filho? Não, na boa, você vai entrar e você vai mexer sim. Porque olha o que está acontecendo. Tô errada? Vou passar para os meus amigos, só eu falo, né? eu sou mulher, né, Deixa gente? Eu completar isso. Eu acho que as pessoas estão com muito dedos realmente, e o que eu sinto falta, no final das contas, é conversa, né? Conversa. As pessoas não se conversam mais. Aí o meu filho isso, conversa com ele, conversa com a sua filha, entendeu? Tudo é negociável, não é assim. O pessoal trata os filhos como se eles fossem os pais, entendeu? E eu acho isso um absurdo. Meu filho tem 5 anos
E eu espero que eu consiga ter essa conversa com ele até a adolescência, até a vida adulta, porque é como você falou, tem uma quebra aí de paradigma, de tudo mudou. Entre mim e meus pais, talvez a mudança de tecnologia não foi tão grande quanto é a minha pro meu filho, entendeu? Ele baixa joguinho sozinho, ele tem 5 anos, ele baixa joguinho sozinho, ele me mostra coisas que ele descobre, entendeu? Assim, é óbvio que o teu filho tá à tua frente, por mais que o pai, não, eu sou descolado, não, seu filho tá, ele nasceu já nesse ambiente. É verdade. Então assim, se você não conversar com ele, você vai ficar muito para trás, porque você não sabe nem de tecnologia nova, nem de inteligência artificial, do que é possível, do que não é possível. E a gente tá falando de crimes mais graves até, né? Que a gente não pode nem falar as palavras aqui. Mas seu filho pode estar conversando com outras pessoas que você nem sabe o que estão propondo. Então, é uma coisa muito séria e eu proponho isso daqui também para os pais. De conversem, não percam esse controle. Pode ter um desgaste no começo, mas é muito importante, entendeu? Só te complementando, tem uma outra plataforma que se chama Omegle. Isso eu não conheço. Então, é assustadora. Que é isso? A BBC fez uma matéria, vale a pena... Omegle. O que é o Omegle? Converse com pessoas estranhas. Nossa. Mas... É a primeira regra que você fala pro seu filho, já é quebrada. Não fale com pessoas estranhas, entende? É. Olha aonde a gente está chegando. Fale com pessoas estranhas. Só que uma coisa é você um adulto, eu sou uma adulta, a gente pode querer conversar com pessoas estranhas. Outra é você colocar uma criança, um adolescente falando com estranhos. Você não sabe o tamanho do problema que isso tem causado. Claro que é. Assim, nós tivemos um caso no Rio Grande do Sul que um promotor conseguiu uma coisa inédita. Porque uma criança estava sofrendo abuso, uma criança menor de idade. Cara. Com um outro adulto que era um estudante de medicina. É muito sério. Então, assim, é o Omegle, é o Discord. E os pais acham, meu Deus, mas eu vou ter que aprender. Vai aparecer muito mais ferramentas e facilidades que não são ruins. A gente não tá demonizando os avanços da tecnologia. Só que tudo que chega muito novo demora um tempo até a gente entender o que vai ser feito. Não, e você precisa jogar junto com o seu filho. Claro, o que você falou, o que é? É Discord? Me explica isso daí. Quando eu era... As minhas filhas eram menores, elas já estão adultas hoje, tudo que elas entravam, eu entrava também. Aí a menor falava assim, mas o que é isso? Mas isso é coisa de criança. Eu falei, você tá rindo, eu também quero rir. É por isso que o Facebook acabou, porque a molecada viu que os pais, os tios estavam lá, e não tem mais ninguém abaixo de 30 anos lá. Você foi pro Snapchat, né? Aí a minha filha falou, não acredito que você tá no Snapchat. Os velhos ficam seguindo as molecadas, aí eles ficam criando rede nova para as molecadas entrarem no Be Real, tudo. Falei, não sei, posso achar que... Be Real, já não sei o que é. Entendeu? Mas eu entro em absolutamente tudo, porque assim, eu preciso entender, não que eu vou ser usuária, entendeu? E eu também não quero acabar com a privacidade deles de forma alguma, mas a gente precisa entender onde está o potencial perigo, porque o jovem... E até certa idade não tem privacidade também. Filho de 5 anos não tem privacidade, você tem que estar olhando tudo, tanto que eu vou lá ver, né? Privacidade começa a partir do momento que ela possa se defender um pouco, né? E você, o que acha sobre isso? Deixe a sua opinião nos comentários, se inscreve no canal para mais casos como esse. Um grande abraço e até o próximo vídeo.